É sempre tão especial vir aqui, né? É tão maravilhoso. Eu acho que eu não consigo conceber a eternidade no paraíso sem esse tipo de ambiente, de alegria, de descontração, de riso, de profundidade de estudo, de profundidade de amor, de sentimentos. Se a eternidade for assim, tá de bom tamanho para mim. Desde que tenha a janta da Faizê, às vezes da Faidê, às vezes da Xidê, tudo iê, né? Mas o mundo está tão triste e tão sofrido, né? O fato de nós podermos nos reunir e saborear de alimento físico, de alimento espiritual é muito especial. É muito especial. O mundo está em conflito, está alucinado, os líderes das nações estão alucinados e os povos estão num sofrimento atroz, atroz. 16 mil crianças com menos de 12 anos foram mortas em Gaza. Várias delas na fila buscando alimento. Pelo menos 3 mil perderam membros. Tiveram membros dissipados, né? E isso tudo porque Satanás está solto no mundo. É o reino de Satanás, né? E claro, Abdu'l-Bahá diz, Satanás não é um ente sobrenatural, malvado, que faz a guerra contra Deus. Satanás é o eu humano. É a natureza humana dentro de nós, é o animal dentro de nós. O animal dentro de nós, quando não é domado, ele fica muito pior que os animais, né? Uma vez, Einstein foi um dos primeiros pacifistas na história contemporânea, realmente. Na Primeira Guerra Mundial, 70 intelectuais do mais alto nível na Alemanha fizeram um abaixo-assinado pedindo para a Alemanha entrar na guerra, na Primeira Guerra. E Einstein, junto com outros 3 apenas, 4 pessoas, fizeram um abaixo-assinado para não entrar na guerra. E pessoas de renome na época ainda achavam que a guerra era uma solução para as coisas. Freud foi um deles. Freud ficou encantado quando a Primeira Guerra Mundial começou. E depois da destruição que foi a nata da geração de então, foi destruída nos bunkers e trincheiras cheias de rato e pestilência na Europa. E daí depois Freud se tornou um pacifista também, junto com Einstein. No final, fizeram uma parceria boa. Freud já era uma geração mais velha, então faleceu antes. Einstein continuou lutando pela paz até depois da Segunda Guerra Mundial. E daí, numa dessas ocasiões, ele já tinha se exilado da Alemanha para os Estados Unidos, estava em Princeton, e perguntaram para ele como é que podia acontecer uma coisa daquelas, que uma nação tão culta, tão inteligente, tão cheia de história como a Alemanha tivesse entrado naquele frenesi fascista do nazismo, né? E ele diz que tempos confusos, ipsis literis, isso é citação dele, tempos confusos deixam as pessoas desequilibradas. E daí elas escolhem líderes desequilibrados. É impressionante. É impressionante. É exatamente isso. Hoje, se nós olhamos, as nações são comandadas por líderes desequilibrados. São poucos os lugares onde existe um apelo de paz. É como briga de crianças numa caixa de areia pequena e não tem espaço para todas elas com seus brinquedos. E enquanto isso, milhões estão morrendo, milhões, sofrendo angústias enormes. E nós aqui podemos nos reunir, ficar alegres,
fazer piada uns com os outros, sorrir, ter uma alimentação maravilhosa. Então a gente tem que ser muito grato, né? Muito grato. E reunidos para estudar a palavra de Deus, quer dizer, isso é muito especial. Nós podíamos estar também alegres, sorridentes, contentes, só para saborear uma janta, mas não é isso. A gente se reúne para um propósito mais profundo, então isso tem uma significação muito especial. A gente é muito grato pela comunidade de Indaiatuba permitir isso, pelo casal Jahangir e Faizer nos receberem sempre. Eu estou aproveitando para agradecer, porque o Jahangir pediu para ficar do meu lado, porque ele queria escutar, porque ele disse que quando ele sente no ônibus, ele não entende nada. Então, eu estou aproveitando. Entendeu o agradecimento? Escutou o agradecimento? Não. Ótimo. Esse é o jeito persa. Muito bom. Então, queridos, nós lembrem que nessa caminhada que a gente está fazendo, a gente ficou relutante de chegar nessa aula, né? Nós tínhamos visto ao longo dos meses muitas questões principalmente relacionadas à interpretação equivocada do texto bíblico, né? Nós vimos o quanto a interpretação materialista afastou as pessoas do verdadeiro sentido das palavras de Deus, né? Vimos como o pão não é pão, o céu não é céu, a morte não é morte, é tudo simbólico. Então, quando Jesus diz que desceu do céu, a gente viu, não desceu do céu, ele nasceu do ventre de Maria. Então, o céu é simbólico, senão ele é mentiroso. E daí, quando subiu ao céu, também entendemos, o mesmo céu de onde ele desceu, que é simbólico, é o mesmo céu para onde voltou, também simbólico. Então, nós estivemos olhando o texto bíblico e vendo as interpretações equivocadas, né? Mas hoje nós vamos ver os equívocos do próprio texto bíblico. E isso pode ser muito desafiador. E daí é importante a gente se dar conta de que a Bíblia não é um livro revelado. A Bíblia é um livro inspirado. Então existem diferenças nos escritos sagrados da humanidade. A maior parte do que nós temos hoje em dia das religiões do passado é inspirado. É inspirado pelo Espírito Santo. Homens santos se dedicaram a escrever o relato, né? Não vamos olhar o Velho Testamento. Se a gente só se detém no Novo Testamento, a gente sabe que os 4 evangelhos foram escritos décadas depois da morte de Jesus, né? Décadas. Na verdade, no Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, os primeiros que foram escritos foram as cartas de Paulo. As cartas de Paulo datam mais ou menos do ano 50, ou seja, 20 anos depois da morte de Jesus. O primeiro dos evangelhos a ser escrito é o de Marcos. O evangelho de Marcos é dos anos 70. Então, 40 anos depois da morte de Jesus. O Evangelho de João, que foi o último a ser escrito, o de Mateus e de Lucas é nesse meio tempo, anos 75, 80. O Evangelho de João foi escrito nos anos 90, ou seja, 60 anos depois da morte de Jesus. E dos 4 evangelhos, nós sabemos, apesar deles serem atribuídos aos apóstolos, né? E as pessoas acham que são apóstolos, né? Hoje se sabe que não foram escritos nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João, que são atribuídos a eles. Mas não foram eles que redigiram os evangelhos. E ainda que fosse, dos 4, que são os testemunhos da vida e das palavras de nosso Senhor Jesus, dos 4, 2 não o teriam conhecido. Porque Mateus era discípulo de Jesus, João também. Mas Marcos e Lucas nunca conheceram Jesus. Marcos era intérprete de São Pedro nas viagens apostólicas. E Lucas era companheiro de São Paulo, que também não conheceu Jesus. Então, a maior parte do Novo Testamento é escrita por um homem que nunca conheceu Jesus, que é Paulo.
Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são dele. E alguns são apócrifos. Se sabe hoje que não foram atribuídos a Paulo, mas não são de Paulo. Inclusive com inconsistências teológicas internas. Parece que em determinados momentos Paulo diz uma coisa e depois ele diz o contrário do que ele tinha dito. Então hoje em dia a gente sabe que não foi a pena dele que escreveu. Até por... existe toda uma ciência do estudo crítico do texto bíblico, que é extremamente aprofundada. Não vale a pena a gente chegar a todos os detalhes, impossível até. Mas então a grande parte do Novo Testamento é de um homem que não conheceu Jesus, que nunca escutou a palavra de Jesus, que não foi companheiro dele, que não testemunhou as coisas que ele fazia. E essas cartas precedem o mais antigo evangelho, em termos de 20 anos. Já circulavam entre os cristãos, quando os cristãos não tinham os evangelhos ainda. E depois dos evangelhos escritos, 2 são de homens que nunca conheceram Jesus, e os outros 2 atribuídos a 2 dos apóstolos, mas a gente sabe que não foram eles que escreveram. Então, a construção do texto bíblico, hoje em dia a gente pega a Bíblia e ela tem começo, meio e fim. Tem capítulos, versículos, a gente acha fácil o que quer achar. Né? Marcos 16, 9. Pronto, vai lá. Universalmente a gente encontra o versículo. Em qualquer uma das versões da Bíblia, que eu trouxe 3. Mas não foi sempre assim. Durante muito tempo, durante 3 séculos, na verdade, durante 3 séculos, os cristãos não tinham os evangelhos. No início tinha 80 evangelhos diferentes, fragmentos de evangelhos. Lembrem, os livros como nós conhecemos hoje só surgiram no século XV, quando Gutenberg inventou a imprensa. Antes disso eram manuscritos. Então as pessoas copiavam um pedaço, alguém escrevia, Jesus falou tal coisa, escrevia aquilo. E daí falava isso e alguma outra pessoa que sabia escrever, que eram poucos, a maioria das pessoas eram analfabetas, ia lá e copiava. E isso, dessa forma, é que foi se constituindo o texto bíblico. Então, na verdade, a gente pode imaginar, eu gosto de comparar com um baralho de cartas. Vamos pensar, tem 4 naipes, né? Ouros, espada, copas e paus. Os 4 evangelhos. E daí, imaginem esse baralho com esses 4 naipes, e que daí tem de As, até o rei, né? Imagina isso tudo espalhado. Está tudo esparramado. Alguém tem só o rei de copas, outra pessoa tem o rei de paus, outra pessoa tem a rainha de ouros, e assim vai. E levou pelo menos 300, 400 anos até as pessoas perceberem, isso aqui é tudo de copas, vamos juntar o que é de copas. Daí, de repente, as pessoas tinham o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 de copas, mas faltava o resto. E de repente tinham o rei de paus, e o rei de copas, e o rei de ouro, mas não tinha o resto. E assim foi, até que se consolidou então o texto bíblico, na verdade, 400 anos depois de Jesus. E daí vários concílios da igreja, que então não tinha se dividido ainda, né? A igreja era praticamente universal até o século XII, quando houve a grande ruptura entre a igreja ortodoxa e a igreja romana, e depois no século XVI com todo o processo europeu, né, de protestantismo, a reforma protestante, que daí se dividiu em praticamente todas as seitas que a gente conhece hoje. Então, durante aquele princípio, a igreja tentou consolidar o texto. Daí, através de vários concílios, eles discutiam muito. Não apenas questões teológicas, né? O sexo dos anjos, né? A gente hoje em dia fala que os concílios discutiam, e realmente teve um concílio que discutia se os anjos têm sexo ou não têm sexo. Isso era um debate acalorado. Tinha concílios que decidiam se Jesus era pobre ou não era pobre. Discutiam essas questões, porque não era claro, para ninguém era claro.
conhecimento era esparso, as pessoas estavam espalhadas em lugares distintos, não existia comunicação hoje em dia. Se alguém quisesse, durante a Idade Média, se deslocar de um lugar para o outro, tinha que ir a pé. Não tinha. Ou tu era nobre e tinha um cavalo, então o cavalo também tinha que parar em alguma estalagem no caminho, e no caminho tinha um monte de assaltantes e perigos, ou tu ia a pé. Então, hoje em dia, para nós, tudo parece muito... como é que podia não entender? Porque não tinha meios de entender. Não tinha comunicação, não tinha escrita, não tinha imprensa, não tinha publicação de livros, nada disso. Então, quando a gente agora olha e vê que o texto bíblico tem incoerências, e realmente não é apenas incoerências, porque eu não consegui, infelizmente, esses dias eu tenho dormido 4 horas por noite em média, e eu tentei fazer esse estudo mais elaborado, não consegui, eu estava absolutamente esgotado. Eu queria botar para vocês algumas imagens, mas mais adiante eu mando para vocês. Porque às vezes, em vez de só escrito, um infográfico ajuda muito a gente. E os evangelhos, os 4 evangelhos, eles têm mais discrepâncias entre si do que semelhanças. Mais discrepâncias do que semelhanças. E existem algumas imagens interessantes sobre isso, de uma artista gráfica canadense, se não me engano. Ela faz um círculo e ela bota os 4 evangelhos para 500 acontecimentos da vida de Jesus. Ela classifica 500... Desculpa que eu não te olho, John, é porque o meu pescoço é meio duro. Assim. Quando eu tento olhar no retrovisor, eu já tenho dificuldade. Agora, olhar para ti ainda... Não, ia ser melhor, porque eu ia gostar de ver o teu rosto, mas no retrovisor eu não gosto. Mas não consigo, tá duro. E daí a gente, desses 500 acontecimentos, a grande maioria não coincide. Um evangelho diz uma coisa, outro evangelho diz outra coisa. Dentro dos 4 evangelhos, 3 deles são considerados sinóticos, são chamados sinóticos, evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Sinóticos quer dizer que numa olhada, sinótico vem do grego, em uma mirada a gente entende. Porque se a gente coloca o texto dos 3 juntos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que eles têm concordâncias. João é de outro planeta. João diz coisas que os outros 3 não dizem. O que os 3 concordam, João discorda. É muito interessante. É outra tradição. Então, só para vocês terem uma ideia, por que existem essas discrepâncias? Né? Porque isso tudo foi construído fragmentariamente. Foi a partir de pequenos relatos, pequenos fragmentos, que isso foi se juntando para então coalescer e se tornar um todo só que hoje em dia a gente tem pronto. E essas várias tradições eram orais, as pessoas não escreviam. Então, mesmo depois que Jesus foi crucificado e os apóstolos se reuniam lembrando das coisas que passaram, na verdade, se a gente olha os evangelhos e o ato dos apóstolos, né, é absolutamente miraculoso que tenham lembrado tanta coisa. Sabe? Porque pensa em cada um de nós, pensa em pessoas importantes da nossa vida, sei lá, o pai, a mãe, o avô, a avó. Pensa, depois de 50 anos, sentar e escrever durante 3 anos o que essa pessoa importante fez ou disse. É praticamente impossível. É praticamente impossível. Então, realmente é uma bênção do Espírito Santo que eles tenham feito isso. Lembrando palavras, lembrando atos. Mas, por outro lado, são homens falíveis, eles não eram profetas. Ninguém que escreveu a Bíblia era profeta. Porque mesmo os profetas que dizem que eram profetas não escreveram os livros que escreveram. Moisés, a tradição diz que Moisés escreveu a Torá, o Pentateuco. A gente sabe que não foi Moisés que escreveu. Inclusive porque no último livro do Deuteronômio ele relata a sua própria morte. Eu nunca vi ninguém relatar a sua própria morte. Entendeu? A gente sabe que não. Os textos foram compostos por outras pessoas.
Inclusive, a maior parte dos textos do Antigo Testamento foram postas no papel, elas eram memorizadas, as pessoas sabiam as coisas de memória e transmitiam oralmente. Mas foram postas no papel, grande parte do Antigo Testamento, só depois do exílio na Babilônia. Isso foi 600 anos antes de Cristo. E Moisés já tinha vivido 1000 anos antes. Então, durante muito tempo, era só tradição oral. Foi quando os judeus foram exilados na Babilônia, na primeira destruição do Templo de Jerusalém, quando Nabucodonosor levou todos os escravos, né, que eles decidiram que isso tem que estar escrito. Porque se nossos anciões, se nós morrermos, quem é que vai guardar a palavra de Deus? Escreveram. Mas isso 1000 anos depois. Então veja, toda essa origem é muito fragmentária. Então, esse estudo que nós vamos fazer não é para desmerecer o texto do Novo Testamento. Nós temos que reconhecer o Novo Testamento como palavra de Deus e como aquilo que guiou os cristãos durante 2000 anos. Mas também temos que reconhecer que essa origem fragmentária é o que fez com que cristãos matassem cristãos durante 2000 anos. Porque se tivesse um texto único, não teriam se dividido entre ortodoxos e cristãos romanos. Não teriam se dividido entre igreja católica e igrejas protestantes. E nós conhecemos as barbaridades que uns fizeram com os outros durante séculos. Porque um dizia uma coisa e o outro dizia outra coisa. Não, eu não aceito isso. Até hoje, as Bíblias não são todas iguais. A Bíblia mais famosa na língua inglesa, a versão do rei Tiago, King James Version, ela diz coisas que as outras Bíblias todas não dizem. Se recusam a colocar. Mesmo no Brasil, vocês já devem ter visto isso. Amigos nossos, alguns protestantes, outros católicos, que discutem entre si dizendo que a tua Bíblia não é correta, a minha Bíblia que é correta. Vai ser tristíssimo. Então, eu relutei muito em trazer, eu nem sei que encontro é esse nosso hoje, 6º, 7º. A memória de vocês é pior que a minha. Graças a Deus, é muito bom assim, né? Porque o problema é quando a gente diz assim, eu nem sei que encontro é esse, logo alguém me dizer, é o 5º. Pronto. Mas então, relutamos muito realmente de trazer isso, porque primeiro nós temos que amar o texto bíblico. Temos que amar, como a gente já, espero, aprendeu a amar. Né? E aprendeu a amar especialmente porque entendeu agora. Entendeu que não é o pé da letra. Entendeu que é espiritual. Entendeu que a multiplicação dos pães e peixes não é um milagre físico, é um milagre espiritual. Entendeu que a descida do céu e a subida ao céu é um milagre espiritual, não físico, e assim vai. Então, depois que a gente amou o texto, daí a gente pode entender por que ele não é perfeito. Perfeito seria inerrante. Ele é cheio de equívocos. E alguns desses equívocos são irreconciliáveis. Então, tem 2 níveis de variância. Um nível de variância são as diferenças. Que um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Mas há um nível de divergências que são irreconciliáveis. Ou é isso ou é aquilo. Não pode ser as duas coisas. Foi essas que eu tentei botar algumas aqui. Tá? E de novo, quando eu falei que não é um texto revelado, o que isso quer dizer? Quando Jesus, nosso Senhor, falava, isso era a palavra de Deus revelada. O que saía da boca de Jesus, o que saía da boca de Buda, o que saía da boca de Muhammad, o que saía da boca de Bahá'u'lláh, o que saía da boca de Krishna, isso é a palavra de Deus. Cada suspiro, cada palavra, cada frase, isso é revelado. Eles são um veículo perfeito pelo qual Deus fala aos homens. Bom, depois os homens lembram do que eles falaram e escrevem. Isso não é revelado. Isso é uma lembrança do que foi revelado. E é por isso que tem tantas discrepâncias entre isso. E existe uma evolução nesse registro, digamos, da palavra revelada. No caso do texto bíblico, no Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele é inspirado por homens que decidiram recordar aquilo que Moisés, ou os profetas da casa de Israel, ou Jesus,
tinham revelado. Com a revelação de Muhammad, o profeta Muhammad vai a um nível maior. O Alcorão não é uma lembrança do que os muçulmanos, guiados pelo Espírito Santo, registraram. O Alcorão é ditado. Porque na hora em que Muhammad revelava a palavra de Deus, era anotado. Anotavam em folhas de palmeiras, em pelegos de animais, do jeito que podiam. Não tinha alguém com caderninho e um tablet tomando nota, mas era anotado. Então, no corpus sagrado islâmico, nós temos o Alcorão como a palavra de Deus ditada. O que está no Alcorão é exatamente o que Muhammad disse. Mas existem as hadis, ahadis, no plural, que é tudo aquilo que Muhammad disse, mas que não está no Alcorão, que seria semelhante à Bíblia. Então, as ahadis são semelhantes à Bíblia. É o que Muhammad disse, mas não é bem, talvez, como ele disse. Não foi ditado. E isso já vai para um outro patamar quando nós temos a revelação do Bab e de Bahá'u'lláh. Porque Muhammad era analfabeto. Jesus nunca escreveu nada. Embora se imagine que não era analfabeto. Porque tem uma passagem do Evangelho que diz que ele estava escrevendo na areia. Que é o que o padre Anchieta, o padre Anchieta fazia aqui também. Exato. Lindo. Lindo. Mas no caso do Bab e de Bahá'u'lláh, eles sabiam escrever. Então, nós temos milhares de epístolas do próprio punho do Bab e do próprio punho de Bahá'u'lláh. E tem outras tantas epístolas em que eles pronunciavam a palavra de Deus, eles revelavam, e um amanuense, um secretário, anotava rapidamente o que eles estavam dizendo. Como estenografia. Existem fotografias dessas chamadas página da revelação, escrita da revelação. É muito fascinante. E às vezes o próprio secretário que tinha tomado nota durante 1 hora, 2 horas, 3 horas que durava cada revelação, não conseguia entender o que tinha escrito. De qualquer maneira, Bahá'u'lláh revisava todas essas anotações e colocava o sinete dele, o selo dele. Agora está correto. Então, é outro patamar. Quer dizer, o que vem com a revelação do Bab e de Bahá'u'lláh é um outro patamar de qualidade e de quantidade. A gente já mencionou isso, né? Obrigado. Se tu não quisesse para eu tomar, não tomar. Eu sou obediente, não é, Patrícia? Ai do homem que não é obediente, está perdido. Primeiro, obedecer a Deus, está salvo. Segundo, obedecer a esposa, está tranquilo. Pode fazer o contrário também, João. Obedecer a Deus, está tranquilo, obedece a esposa, está salvo. As duas coisas funcionam, para algumas pessoas equivalentes. Então, não só em qualidade, mas em quantidade. Porque, vê, os escritos sagrados da revelação Bahá'í, eles compreendem os escritos do Bab, os escritos de Bahá'u'lláh e os escritos de Abdu'l-Bahá. Só os escritos de Bahá'u'lláh, só os de Bahá'u'lláh, sem contar o Bab, que tem a mesma quantidade, e sem contar Abdu'l-Bahá, que tem mais, só os escritos de Bahá'u'lláh representa 14 vezes mais do que a Bíblia inteira. 14 vezes mais do que Antigo e Novo Testamento juntos, que foram revelados durante 2000 anos, 1500. Só os de Bahá'u'lláh. 70 vezes mais do que o Alcorão. Então é muito ensinamento, para guiar a humanidade em direção ao reino de Deus na Terra. Essa é a missão de Bahá'u'lláh. Por que ele sacrificou a vida? Para trazer o que Jesus prometeu, que Moisés prometeu. Os ensinamentos para construir o reino de Deus na Terra. Então, vejam, essas discrepâncias têm a ver também com o amadurecimento espiritual da humanidade. Porque quando a criança é pequena, a gente conta a história da carochinha, cara. A gente conta as fábulas de Esopo.
A gente conta histórias que são fantasiosas. A Nura adora fadas, adora sereias. Ganhou agora, a Negar está visitando os pais na Austrália com os dois. O Alexandre e eu temos encontrado noites de sono que a gente não sabia que existiam. E daí, claro, está visitando os avós do outro lado do mundo, é presente todo dia. Então, olha, tem um bando de boneca que eu não sei como é que vão trazer de volta para o Brasil, porque hoje em dia a gente paga para trazer mala. Tem que pagar para ter assento. Agora vou visitar o André, tive que pagar para sentar no avião. Como é que eu vou me levar sem sentar? Depois o André disse que eu podia não ter comprado o assento, mas ele só oferece assento para comprar. Ele disse que eu podia chegar no aeroporto e simplesmente daí me dava um assento. Tá bom, não sabia. Gastei R$300 para ir para a Alemanha. Sentado. E daí é tudo fantasia. E a Nura adora sereias, que eu digo para ela, you've got a fish girl. Ela diz, it's not a fish girl, it's a mermaid. Uma garota peixe, eu digo para ela. Então agora tem uma garota peixe. Ela fica furiosa. É uma sereia. Não, é uma garota peixe. Daí o Adib, esses dias fazendo oração, botou todas as bonecas da Nura. Eu mandei para alguns. Todas as bonecas da Nura. E tá lá a sereia. E daí ele cruza os braços e faz oração para eles. Essa é a primeira vez na história da humanidade que tem uma sereia numa reunião devocional. Mas então, quando são pequenos, a gente conta essas histórias, sereia, unicórnio, fada, não sei o quê. Quando é adulto, a gente fica encantado por Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Padre Vieira. É diferente. Então, hoje em dia, nós estamos num estágio de maturidade. Eu ainda me encanto também com unicórnios e fadas. Mas a gente também é capaz de entender outras coisas, né? Não só aquelas fantasias da infância. Então, por favor, não considerem que essas coisas... Mas assim, nós vamos ler basicamente as discrepâncias irreconciliáveis. Então aqui nós não estamos olhando apenas as variâncias. Nós estamos vendo as coisas irreconciliáveis. E de novo, isso aqui não é meu, isso aqui é a partir de séculos de estudo de cristãos. Isso é da teologia cristã, mas que em geral não chega ao nosso conhecimento, tá bem? Tem alguém que gostaria de ler para a gente? Começar lá em cima? Tantos juntos não, por favor, um de cada vez. Eu posso. Vai lá. Começar. Os ensinamentos barrais reconhecem a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, como um livro sagrado da humanidade e repositório da palavra de Deus para os homens, através das revelações de Moisés e dos profetas da casa de Israel, antes de Cristo, Jesus Cristo, depois de Cristo. Até Antigo Testamento, desculpa. Então, revelação de Moisés e os profetas da casa de Israel, Antigo Testamento. E de Jesus Cristo, Novo Testamento. Os escritos sagrados da humanidade foram evoluindo ao longo dos milênios na forma da sua revelação. A Bíblia é um repositório das lembranças de homens inspirados pelo Espírito Santo, mas contém evidentemente muitos equívocos e textos apócrifos, coisa que tem sido apontada pelos eruditos cristãos há séculos. Por exemplo, entre os 4 evangelhos há mais discrepâncias do que concordâncias. Embora o Pentateuco seja atribuído a Moisés, hoje se sabe que foi obra de vários autores diferentes. Jesus jamais escreveu nada. Já o Alcorão foi ditado por Deus e contém a palavra de Deus de uma forma mais autêntica do que a Bíblia. Os escritos sagrados barrais foram todos ou escritos de próprio punho pelos profetas Babi e Bahá'u'lláh, ou ditados e depois revisados por eles.
O fato de haver discrepância e afirmações contraditórias e incompatíveis nos relatos bíblicos não tira a sua santidade e importância, mas mostra que não se pode tomar o texto ao pé da letra. Certo? Quer dizer, essa é a grande questão. O texto bíblico inspira as almas e orienta em direção a Deus. Mas se nós nos pegarmos ao pé da letra, nós nos perdemos. Tanto na interpretação dos símbolos, quanto nos conflitos. Então vamos lá. Genealogia de Jesus. Quem é que gostaria de ler? Genealogia de Jesus. Mateus 1:17 e Lucas 3:23 e 31. Apresentam as genealogias muito diferentes. Mateus faz Jesus descendente de Davi através de Salomão. Lucas, porém, passa por Natã, outro filho de Davi. Os nomes entre Davi e José, o suposto pai legal de Jesus, são quase totalmente diferentes. Além disso, Mateus coloca 27 gerações de Davi a José, Lucas 42. Essa discrepância não pode ser harmonizada sem hipóteses externas. Por exemplo, que uma seria a genealogia de Maria, o que o texto nunca afirma. Exato. Então vejam, Mateus e Lucas dão duas genealogias absolutamente distintas. Por que isso é importante? Porque se o texto fosse inerrante, não poderia dizer que é filho de um irmão ou de outro irmão. Quer dizer, eu sou filho do meu pai, Arthur Daniel Boyce. Eu não sou filho do meu tio. Se alguém disser que eu sou filho do meu tio, está equivocado. Só que o texto diz que é filho de um e que é filho de outro. É filho de um irmão e do outro irmão. Um deles está errado. Entre a vinda de Davi e José, que nós sabemos não era pai de Jesus, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, na verdade, a genealogia deveria ser por Maria. Só que na época não se fazia genealogia pelas mulheres, apenas pelos homens. Só que o homem, aí já entramos em outros problemas. O homem não é o pai do profeta, porque foi concebido de maneira imaculada. Então, para reconciliar isso, mais tarde, muito mais tarde, séculos depois, quase um milênio depois, se disse, não, uma genealogia é de Jesus através de José, que não era pai dele, e a outra genealogia é através de Maria, que era a mãe, mas através de quem não se fazia nunca a genealogia. Então veja a confusão. Para nós o que importa é que Jesus nasceu e que viveu e que sacrificou a vida pela humanidade e que nós temos a palavra dele hoje. Mas se nós vamos ao pé da letra, impossível. Irreconciliável. Logo de início, a primeira menção sobre de onde Jesus vem de dois lugares diferentes. Um diz que é de um irmão, outro diz que é de outro irmão. Tudo bem? Nascimento de Jesus. Mateus 2 diz que Jesus nasceu no reinado de Herodes, o Grande, morto em 4 a.C. Lucas 2, 1 e 2 coloca o nascimento durante o censo de Quirino, 6 depois de Cristo. Ou seja, há pelo menos uma década de diferença entre os relatos. Não há registro histórico de um censo em tempo de Herodes. Essa é uma das maiores incongruências cronológicas do Novo Testamento. Quer dizer, todos nós dizemos que Jesus morreu com 33 anos de idade, foi crucificado. Né? Talvez ele tivesse 43. Porque a diferença é de 10 anos entre as datas de nascimento. E os romanos eram uns control freaks. Eles anotavam tudo, como os egípcios. Anotavam tudo. Então, seria impossível haver um censo no reino de Herodes e não ter sido registrado. E claramente é dito que Maria e José foram para a cidade de Belém por causa do censo.
Isso aconteceu no reinado de Quirino, que foi 10 anos depois. Então, de novo, importa se ele era mais moço, se era mais velho? Não importa. Em essência, não importa. Mas se nós quisermos dizer que a Bíblia não tem erros, importa. Sabe? Localidade após o nascimento. Mateus, José e Maria já parecem morar em Belém. Depois da visita dos magos, fogem para o Egito e só retornam a Nazaré mais tarde. Lucas. José e Maria moram em Nazaré e vão a Belém apenas por causa do censo. Depois, voltam diretamente para Nazaré, sem menção de Egito. Imagina. Para nós, é importantíssima a ida ao Egito. Porque, lembram por que é que José e Maria levaram Jesus para o Egito? Por quê? Fugindo, escapando da matança dos inocentes que Herodes. Isso é um paralelo entre a vida de Jesus e a vida de Moisés, lembram? O faraó ficou sabendo que ia nascer um rei e daí ele mandou matar todos os meninos. E Moisés foi salvo porque foi colocado num balaio no rio Nilo e, surpresa das surpresas, e Deus é o rei da pegadinha. Isso é um dos nomes ocultos de Deus, é o rei da pegadinha. Moisés é salvo da matança que o faraó quer fazer e é salvo por quem? Pela filha do faraó. E a filha do faraó pega ele, salva e fica encantado com a criança, e Moisés, que devia ter sido morto pelo pai, se torna príncipe do Egito. Pronto. Assim Deus faz as coisas. E Jesus também. Herodes, na mesma fúria infanticida, decide matar todos os recém-nascidos até 2 anos de idade, porque foi dito que um deles seria rei de Israel. E daí Maria e José vão com Jesus para o Egito. Ora, é impressionante que Lucas não mencione isso. Quando Jesus só está vivo porque os pais decidiram levar ele para o Egito para não ser morto por Herodes. E o Evangelho cala a respeito. Além da cidade onde é que está. Para Lucas, é um lugar diferente do que para Mateus. Ou é Nazaré, ou é Belém. Uma tradição diz Belém. Até quando a gente vai a Belém em peregrinação, tem a gruta onde teria havido o nascimento. Tem uma igreja em cima, claro. Mas embaixo tem a gruta. E é muito tocante. Eu fiquei muito emocionado de visitar. Mas talvez não tenha sido. Sermão da montanha versus sermão da planície. Essa é uma boa. A gente está muito acostumado que Jesus deu o sermão da montanha, mas os evangelhos não estão muito de acordo com relação à topografia do terreno. Pode ter sido o sermão da planície. Quem é que quer ler? 4. Sermão da montanha versus sermão da planície. Mateus 5:7. Sermão da montanha. Lucas 6:17-49. Sermão da planície. Os ditos de Jesus são semelhantes em conteúdo, mas em contextos e locais diferentes. Em Mateus, ditos espirituais, bem-aventurados os pobres em espírito. Em Lucas, ditos sociais, bem-aventurados os pobres e ai de vós ricos. Dia e a hora da morte de Jesus. Olha, nós estamos passando a vida de Jesus inteira. Antes do nascimento, no nascimento, e chegando até a morte, e as discrepâncias são irreconciliáveis. Quem é que gostaria de ler? A maior incongruência cronológica do Novo Testamento é exatamente esta. Nos sinóticos, Jesus morre depois de celebrar a Páscoa. Desculpa. Sim, 15 de Nissan. Nissan. Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, certo? São aqueles que a gente bate o olho, sinóticos. Sim quer dizer o mesmo, né?
Isso vem do grego, sinônimo, né? Sin, o mesmo, ônimo, nome, o mesmo nome, sinônimo. Né? Sinóticos, a mesma mirada. Então, quer dizer, os 3 primeiros. Desculpa, Patrícia. Em João, Jesus morre antes da Páscoa, no mesmo horário em que os cordeiros eram imolados, 14 de Nissan. Esse era o mês do calendário hebraico. Nissan é o mês da Páscoa. Nessa ocasião, porque como o calendário era lunar, também variava, né, a festa da Páscoa. Como até hoje, né, a celebração da Páscoa ela é móvel. Então, naquela ocasião, a Páscoa foi celebrada no dia 15 de Nissan. E os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que Jesus foi martirizado depois da Páscoa ser celebrada. E João diz que foi antes. Além disso, Marcos e João não concordam nem na hora. 9 horas versus meio-dia. Marcos diz que Jesus foi crucificado e morreu às 9 horas. E João diz que foi ao meio-dia. De novo, não tem importância. A dor é que ele foi crucificado. Aquele que Deus mandou para trazer a sua palavra ao mundo foi crucificado, como Bahá'u'lláh foi envenenado, como Muhammad foi torturado, como assim. O que importa é que eles deram a vida pela humanidade. Mas, se o texto é inerrante, não pode ter essa diferença. Mateus 15 de Nissan, sem hora precisa, entre 12 horas e 15 horas. Marcos 15 de Nissan, às 9 horas da manhã. Lucas 15 de Nissan, sem hora precisa, entre 12 horas e 15 horas. João 14 de Nissan, meio-dia, hora do sacrifício dos cordeiros. Assim fica claro o conflito, não só o dia diferente, 14 versus 15 de Nissan, como também a hora, 9 horas em Marcos versus meio-dia em João. Exato. Esse sacrifício dos cordeiros é porque a Páscoa, né, a festividade pascal, para os judeus era mais importante, como para o cristianismo é. As pessoas em geral adoram o Natal, claro, a gente ganha presente. Alguns têm que dar presente, é legal para quem ganha presente, outros têm que dar presente. Mas a festa realmente mais importante teologicamente é a Páscoa. Né? E para os judeus também, porque o que era a Páscoa? O que era originalmente a Páscoa? O Passover, né? Foi quando uma das pragas do Egito, que Jesus tinha, que Deus tinha ameaçado, e Moisés tinha avisado o faraó, se não deixasse o povo sair liberto, ia vir as pragas. A pior delas era a morte de todos os primogênitos, né? Antes de todas as outras terríveis, a morte de todos os primogênitos, não só dos homens, mas também dos animais. E daí o que é que Deus diz para os judeus? Para sacrificar um cordeiro e pintar com o sangue do cordeiro os batentes das portas da casa. E daí, aonde estivesse uma casa com esse sinal de sacrifício, o anjo da morte não viria. Então os primogênitos dos judeus não morreram, mas morreram todos os outros primogênitos dos egípcios. E isso é o Passover, essa é a Páscoa. Então, o castigo passa. Né? E isso era celebrado com essa importância, e celebrado com o quê? Com o sacrifício de um cordeiro, lembrando daquele fato original. Né? Por que Jesus é o cordeiro pascal? Por que ele é o cordeiro que redime os homens? Né? Agnus Dei, que tollis peccata mundi, no latim. Né? O cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Agnus é cordeiro, Dei de Deus. Agnus Dei que tolli peccata mundi. Porque com o sacrifício de Jesus não precisa mais fazer sacrifício dos animais como os judeus faziam. Essa é a ideia.
Por isso, o Cordeiro de Deus. Jahangir desistiu de escutar. Eu botei a cadeira aqui do lado para ele, mas ele foi embora. Não, eu fui trocar. Melhor trocar o aparelho do que o palestrante. Senão eu perco a janta. Tudo bem, queridos? Então, ninguém desmaiou aí. Mas é muito impressionante, não é muito impressionante? É muito impressionante. Últimas palavras de Jesus. Tudo bem, não tinha gravadorzinho, não tinha filmadora, não tinha... Mas pelo amor de Deus, não foi uma palestra. Esses homens registraram 3 anos de conversa, como o Sermão da Montanha. Agora, nas últimas palavras de Jesus, não conseguem concordar? Que é uma frase desse tamanho. Vai conseguir escutar agora? Não. Consegue escutar agora? Trocou a pilha. Vou trocar a minha pilha, que eu estou batendo pino aqui. Últimas palavras de Jesus. Quem é que quer ler? Vai lá. Últimas palavras de Jesus. Mateus 27, 46, Marcos 15, 34. Meu Deus, por que me abandonaste? Lucas 23, 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. João 19, 30. Está consumado. Cada evangelho dá uma versão distinta e irreconciliável das últimas palavras. Veja. Sabe? Quer dizer, poxa, se João, que tudo bem, a gente sabe que não foi João, mas se o evangelista que escreveu o evangelho de João lembrava que ele disse está consumado, será que ele não era capaz de dizer, ele disse também outras coisas que eu não lembro agora? Mas parece que aquilo é o que ele disse, e não é. Porque ele disse pelo menos outras 3 coisas. E mais, Abdu'l-Bahá, numa epístola maravilhosa, ele disse que Sua Santidade Jesus sofreu na mão dos iníquos, sobre ele jogaram inúmeras injustiças e maldades, e então o levaram à cruz, aonde ele foi pendurado no madeiro, e nos últimos instantes, nos estertores finais, ele clamou. E daí ele abre aspas, citando o que Jesus disse no final nessas últimas palavras. E daí abre aspas e diz: ó Deus, meu Deus, por quanto tempo ainda me deixarás entregue a eles? Eleva-me a ti, pois o mundo com a sua vastidão já não me pode conter. É bem diferente de Deus, porque me abandonaste. Por quanto tempo ainda me abandonarás a eles? Eleva-me a ti, pois o mundo com toda a sua vastidão já não me pode conter. É outra história. Não é um lamento. É um anseio. É um anseio. Em nenhum momento Jesus teve medo da morte. Ele ansiava pela cruz. Tanto é, olhem que incrível. E isso é interessante, esse acontecimento é interessante por outras razões também. Como até hoje, mas durante a Idade Média isso era muito verdadeiro, mas até hoje, tem pessoas que acreditam em Satanás, acreditam no demônio, acreditam no diabo, né? Na Idade Média botavam mulheres na fogueira porque eram bruxas, né? Só que, claro, a gente sabe que Satanás, quer dizer, a gente sabe, não sei, deveria saber, que Satanás é uma representação. Abdu'l-Bahá dá uma definição maravilhosa. Abdu'l-Bahá tem definições absolutamente maravilhosas. Maravilhoso. Em uma frase, ele dá um conceito completo que a gente pode ficar pensando, meditando, filosofando por anos. Ele diz: Satanás é o eu insistente. Isso é Satanás, o eu insistente.
eu quero, eu posso, eu mereço, eu do meu jeito. O eu insistente, isso é Satanás. Essa definição é maravilhosa. Satanás é o eu insistente. 4 palavras. Mas Satanás é o eu insistente. 5 palavras. 5 palavras. Como quando ele diz que arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento é mudança de comportamento. Pronto. Pergunta para ele, qual o propósito da vida? A pessoa que perguntou estava esperando uma preleção, porque era no meio das palestras em Paris. As pessoas faziam uma pergunta e ele respondia, hoje em dia, meia página, uma página, uma resposta teologicamente rica, substanciosa, né? Como a janta que a gente teve hoje. Então a pessoa faz a pergunta, qual o propósito da vida? Poxa, uma pergunta merece 3 páginas de resposta, né? A Durbar diz só 2 palavras, adquirir virtudes. E pronto. Qual o propósito da vida, mestre? Adquirir virtudes. Próxima. É muito fascinante. É muito fascinante. É muito fascinante. E daí aqui, nesse acontecimento, me lembrou justamente dessa passagem com Pedro. Por quê? Quando a gente recorda então que Jesus não tinha medo da morte, que ele ansiava pela cruz, né? Eles estão indo, caminhando juntos, e Jesus fala para os apóstolos que é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém e seja crucificado. E daí Pedro diz, não, Senhor, não é necessário. Começa a argumentar com Jesus. Não é necessário, tem outra saída. Vamos buscar outro meio. E daí Jesus vira para ele com a maior severidade e diz, afasta-te de mim, Satanás. Fala para Pedro. Pedro não era Satanás. Pedro era o maior dos apóstolos, o único que foi capaz de dizer, tu és o Filho de Deus vivo. Os outros todos não sabiam quem ele era. Afasta-te de mim, Satanás, porque raciocinas como os homens e não como Deus. Isso é Satanás. Raciocinar como os homens e não como Deus. O eu insistente. Pronto. E depois inventam demôniozinhos e ficam com medo de demôniozinho e acendem incenso para espantar o demôniozinho, sabe? Enfim. Relatos da ressurreição. Posso? Por favor. Quem foi ao túmulo? Mateus, Maria Madalena e a outra Maria. Marcos, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Lucas, várias mulheres, nomes diferentes. João, só Maria Madalena. Quem anuncia a ressurreição? Mateus, um anjo. Marcos, um jovem. Lucas, 2 homens. João, Jesus aparece diretamente a Maria. Onde Jesus aparece aos discípulos? Mateus, na Galileia. Lucas e Atos, em Jerusalém. João, ambos, primeiro Jerusalém, depois Galileia. É impossível unificar todos os detalhes sem escolhas seletivas. E desculpem, aqui não deu tempo de botar os versículos, capítulos e versículos, mas se vocês olham o capítulo específico, é muito claro, né? E finalmente vamos à ascensão de Jesus. Tá bom, Gide, pode ler. Lucas 24, 50 e 51. Jesus ascende no próprio dia da ressurreição em Betânia. Atos 1, 3 a 9. Mesmo autor Lucas. Jesus aparece durante 40 dias e depois ascende. Então, Nem ele sabia. Hã? Nem ele. Nem ele sabia. Eu estou meio confuso agora. Lucas é tradicionalmente o autor do livro de Atos, né? O livro de Atos é o livro que vem logo imediatamente após os 4 evangelhos, vem o livro de Atos, que é o Atos dos Apóstolos. Por que é chamado Atos, né? A gente só fala os Atos dos Apóstolos. O que eles fizeram depois da crucificação e ascensão de Jesus? Nós já vimos a ascensão dele é simbólica, né? O céu é simbólico e não material.
Mas, de qualquer maneira, o próprio autor, Lucas, diz que foi imediatamente a ascensão, e em outro relato dele mesmo, ele disse que foi 40 dias depois. Tá, e no final, tem 9 aí. Esses 40. Diga, por que tu tinha prometido não falar hoje? Não podia. Ah, não podia falar. Não, mas tudo bem, depois... É da quarentena dos cristãos? Não. Esses 40 dias, não. A quarentena dos cristãos tem a ver com o jejum de Jesus durante 40 dias, no início da sua missão. Mas o número 40 aparece várias vezes, de uma maneira simbólica, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A gente tem sorte que Bahá'u'lláh não jejuou durante 40 dias, aí o jejum nosso é só de 19. Senão tinha que ser de 40. Originalmente os cristãos jejuavam 40 dias. Foi só se perdendo a tradição. Muçulmanos também, né? Hã? Muçulmanos também. Os muçulmanos 30. 40 dias de orações. Algum sentido tem, né? Isso. Mas o jejum é de 30, né? Não, o jejum é 30. Isso. Porém, assim, 40 também tem algum sentido, Sim. porque... Sim. 40 tem muitos símbolos. Agora não, hoje nós não vamos estudar isso, não podemos usar. Um dia a gente podia até pensar em termos só de numerologia. Por que o 3, por que o 30, por que o 40, por que o 4, o 9, ótimo, exato. O 12, muito, exatamente. O 24. O 7. Isso. Pronto, agora a gente tem todos os números. Vamos ter uma aula de matemática. Então, doutrinas em conflito nos demais livros. Paulo versus Tiago. Paulo, Romanos 13, 28. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Tiago 2, 24. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aqui não é diferença de estilo, mas de teologia central da salvação. Então, para Paulo, lembre, Paulo era um fariseu, um erudito judeu, conhecimento do grego, do hebraico. E para Paulo, a salvação vem só através da fé. As obras não importam. Se você diz, eu creio em Jesus Cristo como meu salvador pessoal, pronto, está salvo. E vai ser batizado. Não é o que Tiago ensina, porque Tiago diz, a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obras é morta. Tiago, no capítulo 2, é maravilhoso de ler. Por que Tiago está certo? Isso é uma aula que nós já fizemos. Nós já estudamos isso no passado, que é a grande questão da salvação. Por que Tiago está certo e Paulo errado? Por que só a fé não salva? Porque Paulo podia estar certo. Só a fé podia salvar. E Tiago podia estar errado. Aqui temos uma discrepância. E eu não me dei conta na hora de falar isso. Mas se nós lermos Mateus capítulo 25, Jesus ensina que a salvação vem pelas obras. Então Tiago era um discípulo de Jesus, Paulo não. Paulo não conheceu Jesus. Então Paulo traz uma tradição teológica hebraica, farisaica, para dentro do Novo Testamento. Enquanto que Tiago não, escutou de Jesus. Se vocês olharem depois Mateus 25, vão ver que Jesus confirma isso, a salvação vem pelas obras. O que significa isso? O que diz o Mateus 25? No Mateus 25 vem logo depois de Mateus 24, já que a gente está falando de número, não é muito difícil de entender isso, né? Mateus 25 vem depois de Mateus 24. Isso, Tico. Hoje eu estou perito em matemática. Tá vendo? Então, Mateus 25 vem logo depois do discurso escatológico. Em Mateus 24, Jesus fala sobre o final dos tempos, sobre os falsos profetas, sobre a sua volta. Em Mateus 25, há uma série de parábolas que Jesus dá e de descrição
de como vai se dar a salvação. E uma dessas descrições é o discurso do juízo final. O discurso do juízo final. E isso é Jesus falando. E o que ele diz? Vou resumir. Só para a gente ver que ele confirma que é por obras. Ele, em nenhum momento, ele diz que quem crer em mim vai ser salvo. Em nenhum momento ele diz isso. Aliás, ele nunca disse isso. Ele diz que quem crer no Pai que me enviou será salvo. De qualquer maneira, nesse discurso do juízo final, ele diz que naquela hora, os anjos do Todo-Poderoso vão separar os salvos dos condenados. Da mesma maneira como um pastor separa os cordeiros dos cabritos. E os salvos vão ser colocados à sua direita e os condenados à sua esquerda. De novo, não estou falando de política. É só sinal da mão. Ai, da direita é salvo, da esquerda é condenado. Ai, isso é ridículo. Mas enfim, é Jesus falando. E daí ele diz que o juiz, Deus Todo-Poderoso, nesse juízo final, ele vai perguntar aos salvos e vai dizer: vinde e herdai o reino que vos foi preparado desde o princípio dos tempos. E daí ele segue dizendo sim, o seguinte: porque eu tive fome e me destes de comer, e eu tive sede e me destes de beber, e eu estava nu e me vestistes, e eu estava enfermo e me tratastes, e eu estava aprisionado e me visitastes, e eu era um estrangeiro e me acolhestes. Que são as 7 obras da salvação. E daí, olha só, e daí os salvos vão dizer: mas Senhor, quando foi que tu tiveste fome e nós te alimentamos? Quando foi que tu tiveste sede e nós te demos de beber? Quando foi que tu estavas enfermos e nós cuidamos de ti? Quando foi que tu estavas prisioneiro e nós te visitamos? Quando foi que tu estavas nu e nós te vestimos? Quando foi que tu estavas estrangeiro e nós te abrigamos? E daí ele diz: em verdade vos digo que cada vez que fizestes isso por algum desses pequeninos, por mim o fizeste. Pronto. Essa é a salvação. É cuidar do próximo como a si mesmo. Essa é a salvação. Que é uma coisa que a comunidade espírita faz de maneira absolutamente maravilhosa. E daí os condenados, Jesus, a mesma coisa, eu não vou, mas a mesma coisa. Ele dizia: os condenados, o juiz vai dizer: porque eu tive sede, tive fome, doente, sem roupa, sem abrigo, preso, e não fizeram nada por mim. E ele diz: quando é que nós não fizemos nada disso por ti? Cada vez que não fizeram isso pelos outros, não fizeram por mim. Esses vão para o inferno, os outros vão para o céu. Pronto. Obras. As obras salvam. Tiago está certo, Paulo está equivocado. E daí tem gente que acha que está salva e no culto grita e chora e depois sai fazendo as maiores barbaridades. Bahá'u'lláh diz: a melhora do mundo pode ser feita através de ações puras e boas, uma conduta louvável e digna. Isso é a melhora do mundo. Ações puras e boas, conduta louvável e digna. Se tu tem fé e não tem obras puras e boas, e conduta louvável e digna, trata de remendar a tua fé, porque a fé sem obras é morta. Claro, a gente tem aí 60, 70, eu tenho menos tempo aí, anos para se arrepender. A gente vai ficando velho, o medo que dá é de não ter tempo de se arrepender. A vida vem para isso, para aprender e se arrepender. Enfim, o fim iminente do mundo. Quem é que quer ler o fim do mundo? Renata, lê o fim do mundo para nós, ela. Vai, não fica aí esperando. Paulo, Tessalonicenses 4, 15, 17, escreve como se esperasse presenciar a volta de Cristo, nós, os que ficarmos vivos.
Mas em 2 Pedro 3, 8, 9, já se justifica o atraso. Um dia é como 1000 anos para o Senhor. E Paulo continuamente pregava que Jesus ia voltar ainda durante a vida deles. E daí, de repente, um foi empacotando depois do outro e não voltou. Tinha que ter alguma coisa. Acontece que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E a interpretação, portanto, era equivocada. Por isso, e essa interpretação equivocada é como queda de... Como é aquela coisinha que cai? Dominó. Como queda de dominó. É como um botão. Eu não tenho botão, tu tem. Se o John bota o primeiro botão da camisa na casa errada, não adianta ir. A botão está em cima, vai ficar assim. Então, quando uma coisa é equivocada, ela cria um efeito dominó, e daí... Então, essa coisa do tempo, por exemplo, no Apocalipse, capítulo 11 e 12, continuamente fala dos 1260 dias, 1260 dias, 1260 dias, 1260 dias. Ou 3 dias e meio, que dá 3 anos e meio, que dá 42 meses, que dá 1260 dias. 1260 dias são 1260 anos. Um dia para o Senhor é 1000 anos. O que é o ano 1260? É o ano do calendário muçulmano, quando o Bab se manifestou. Cuja soma é 9. A matemática hoje está forte. 1260 dias é o ano do calendário muçulmano da vinda do prometido de Jesus, o Bab. É dado com data. Ah, mas por que o calendário muçulmano se a gente é cristão? Porque os cristãos não tinham um calendário unificado até o Papa Gregório. E Muhammad veio 800 anos antes do Papa Gregório. Então, todas essas coisas... Mas é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. De repente, tu começa a juntar partezinhas. Isso aqui faz sentido. Daí tu junta essas outras coisas. Isso aqui faz sentido. E para terminar, depois... Não termina nunca. Mas, só para vocês terem uma ideia, o Evangelho de Marcos, que é o primeiro a ter sido escrito então, a última parte do Evangelho de Marcos é apócrifa e está na Bíblia. Ou seja, é falsa e está na Bíblia. Tem Bíblias, inclusive, que não botam. Marcos, capítulo 16, do versículo 9 até o fim, até o 20, é apócrifo. É um relato que não existe nas testemunhas originais em grego. Isso foi colocado depois. Algumas Bíblias mais sérias anotam isso. Esse texto não é identificado nas antigas testemunhas ou autoridades. Os manuscritos em grego são chamados ou testemunhas ou autoridades, né? Então, algumas dessas autoridades ou textos em grego não têm essa parte. Isso foi colocado em algum momento depois. Algumas Bíblias hoje em dia não querem colocar. Outras mais sérias. E assim, da outra vez perguntaram qual a melhor tradução da Bíblia. A melhor tradução da Bíblia, sem dúvida alguma, é essa NRSV. NRSV. New Revised Standard Version. New Revised Standard Version. Que atualmente até é NRSVUE. Updated Edition. New Revised Standard Version, Updated Edition. Isso tem online. Tá? É a mais correta, é a mais completa e a mais erudita. É a que está cheia de notas, explicando as diferenças, botando o que existe em algumas testemunhas, o que não existe em outras e tal. As demais são todas elas, claro, de novo, muito boas. E não adianta ficar brigando por causa delas. Mas, de uma maneira geral, em português, eu prefiro as traduções de João Ferreira de Almeida. Então, e das traduções de João Ferreira de Almeida, fiquem com as mais antigas. Almeida Corrigida e Fiel ou a Almeida Revista e Corrigida, de 2009. As mais atuais, Almeida Atualizada ou Almeida do século XXI, estão cheias de erros. Não sei porque pioram as coisas em vez de melhorar. Tá?
Mas as Almeidas são muito boas. A Bíblia Ave Maria católica é muito boa também, a tradução dela é muito boa. E a Bíblia do Padre Matos também é muito boa, também é católica. De resto, sempre vai haver questões para ser analisadas e debatidas. Tá, queridos? Então eu espero que isso tenha sido interessante para vocês. Desculpem se eu brinquei muito durante a coisa, mas é para vocês não dormirem, porque a pior coisa para professor é quando o aluno dorme durante a aula, especialmente depois de encher a barriga com um jantar maravilhoso. Eu tenho sempre certeza que as pessoas, depois que veem as gravações que vocês, sem minha autorização, estão fazendo, que as pessoas só ficam pensando que, que droga, eu perdi esse jantar. Obrigado. Porque não está gravado.